E agora a gente recebe o cientista político Rodrigo Gonzalez, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News, professor. Bom dia. Professor, eu gostaria de começar falando sobre esse ato de ontem, do 7 de setembro. Houve muitas críticas que Bolsonaro fez uma campanha política aí num evento que é público. Gostaria de saber como o senhor avalia os discursos de Bolsonaro ontem, quais são os pontos altos e os pontos baixos da fala dele. Eu diria que houve uma certa confusão entre a comemoração do bicentenário da independência brasileira e comícios do candidato Bolsonaro. Ele se aproveitou do fato de que ele é o presidente da República para, de alguma forma, pular de um palanque para outro, o que pode ser considerado potencialmente ilegal na medida que a infraestrutura criada para os desfiles da comemoração são estruturas públicas e ele, digamos, simplesmente saiu dali, andou 50 metros e passou para fazer um comício, um discurso da sua campanha eleitoral, com seus convidados da campanha eleitoral. Então, isso é potencialmente irregular. E ele fez um discurso que apelou basicamente para a sua base eleitoral, com um discurso, digamos, de ataque a outros candidatos, o que também, numa data, digamos, que seria uma data de união nacional, que é a comemoração da independência, pode ser visto um pouco como inadequado. Isso acabou de alguma forma prejudicando o brilho dos festejos da independência, na medida em que muitos brasileiros que não queriam ser identificados como apoiadores do presidente, eventualmente deixaram de ir, de comparecer a desfiles ou a manifestações da independência, para não serem confundidos com apoiadores do presidente. Bom, a gente viu aí também vários os símbolos, né, nacionais, a bandeira nacional, a cor verde e amarela. Não seriam de todos aí, essa parte da população que não vota em Bolsonaro talvez não se sinta representada, né? De que forma ele poderia atuar para os dois lados aí, para a oposição, num evento como esse? Esse é um momento em que deveria ser um momento de comemoração de união nacional. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, perdeu uma oportunidade, do ponto de vista, inclusive, da campanha, de se apresentar como uma pessoa capaz de unificar o país. Ou seja, se ele, em vez de fazer um comício, ele tivesse convidado todos os membros da situação e oposição para estarem juntos nessa comemoração, ele poderia se apresentar com alguém superior a essas divisões. E ele preferiu fazer, digamos, um discurso basicamente de ataques, um discurso, digamos, às vezes, inclusive, que beirou ao ridículo quando ele discute com os seus, apresenta-se aos seus apoiadores em Brasília e faz elogios à sua esposa, e isso, de alguma forma, não é adequado para o que deveria ser uma festividade excepcional, ou seja, não é apenas um 7 de setembro, é o 7 de setembro dos 200 anos da independência. Infelizmente, isso acabou, digamos, prejudicando um pouco a festividade e nós não teremos, talvez, um grande evento para nos lembrar. Vamos comparar, por exemplo, ao centenário da independência, tem diversos eventos, a Semana de 22 é um evento que todos lembram 100 anos depois. Talvez a gente não tenha um grande evento para lembrar, ou talvez um fato negativo, que é esse uso do 7 de setembro, para lembrar daqui a anos em relação à comemoração dos 200 anos. E os eleitores, na sua opinião, aí, que estão indecisos após um evento como esse, como o de ontem, podem mudar o seu voto? Eu diria que se o interesse do presidente fosse de captar eleitores, o evento talvez não tenha tido esse sucesso. O que nós temos nesse momento é um eleitorado que, em grande parte, já decidiu as suas posições, ou seja, nós temos uma polarização entre dois candidatos e outras candidaturas tentando explorar, digamos, a indecisão de alguns eleitores, mas eu não creio que um evento como esse acabe mudando o voto das pessoas. Talvez acabe reforçando a decisão daqueles que já tinham decidido em relação a essa decisão. Ainda nós temos praticamente 2, 3 semanas de campanha, e vamos ver, digamos, se cada um dos candidatos faz algo de novo ou apresenta alguma proposta que ajude a convencer os eleitores indecisos. O que nós temos o risco de ocorrer numa situação de polarização como esta é um aumento do voto em branco, da abstenção, por conta do não convencimento dos eleitores em relação
as possíveis chapas vencedoras. Falta pouco tempo para a eleição, faltam 24 dias exatamente, né? A gente pode ter alguma surpresa aí ou se acredita que essa disputa vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro? O Brasil é um país que sempre podem acontecer surpresas. Na eleição passada, digamos, 2 meses antes da eleição, poucos analistas apostavam, por exemplo, na vitória do Bolsonaro. Então, sempre é possível ter surpresas. Só que a margem para surpresas nessa eleição diminuiu bastante, na medida em que nós temos 2 candidatos que já são conhecidos do público, que já estão na política há muito tempo, então a possibilidade, por exemplo, de descobrir algum segredo, de criar, digamos, alguma situação nova em relação a esses candidatos é bastante menor, na medida que se houvesse algum escândalo a ser descoberto, esse escândalo já teria sido apresentado em eleições anteriores. Então, a margem para surpresas diminuiu, a própria questão de uma possível mobilização das Forças Armadas de uma forma fora da Constituição também, de alguma forma, saiu um pouco do cenário, na medida em que houve diversos manifestos pela democracia, houve um processo de acordo entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral de como elas vão acompanhar as eleições. Então, essa possibilidade de surpresa também, de alguma forma, foi retirada do cenário, e eu imagino que o que nós estamos por ver é um primeiro turno polarizado, onde a probabilidade de que um candidato ganhe no primeiro turno não foi descartada, mas se tornou mais difícil, e talvez aí o que possamos esperar ou não algum tipo de surpresa é nas alianças para o segundo turno, na medida que isso venha a ocorrer. Professor, a gente vai mostrar agora uma pesquisa aí da Genial Quest que aponta que a primeira-dama Michele Bolsonaro é mais conhecida do que a Janja, a mulher do ex-presidente Lula. Segundo o levantamento, 39% não conhecem Michele e 77% desconhecem quem é Rosângela da Silva Janja. Os números mostram que a primeira-dama é mais bem avaliada. 34% gostam de Michele e 10% de Janja. Nessa pesquisa foram entrevistadas 2.000 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto em todo o país. Eu pergunto para o senhor, então, qual seria o papel da primeira-dama num evento como o de ontem? A gente viu que ela falou em Deus, ela falou na família. Qual o papel deveria ser representado pela primeira-dama? Eu diria que isso é um dos arcaísmos do Brasil, que em alguns anos passados se tentou diminuir, mas sempre retorna, que é a noção de primeira-dama. Ou seja, os presidentes ou as presidentas que têm cônjuges têm, digamos, no cônjuge um papel cerimonial, mas o Brasil tende a dar um papel político a essas personagens, e isso talvez é, em parte, algo da nossa cultura. Eu não acredito que faça grande diferença no voto final, ou seja, em situações como a de ontem, faz parte da tentativa do presidente de projetar uma imagem de homem familiar, de homem que de alguma forma preserva a relação com a esposa e com a família, o que também tem, digamos, os seus prós e os seus contras, ou seja, isso reforça a sua relação com o seu eleitorado, mas ao mesmo tempo, digamos, pode afastar pessoas que pensam, digamos, em algum tipo de relação familiar mais moderna, em que a mulher é uma protagonista e não simplesmente alguém que vai ao lado do marido apoiá-lo. O fato do presidente Lula ter se tornado viúvo e depois voltado a casar gera o fato de que a sua atual esposa é menos conhecida. Provavelmente, se ele ainda estivesse casado com a sua esposa anterior, essa também, pelo tempo de exposição à mídia na sua antiga presidência, talvez fosse mais conhecida. A atual esposa é menos conhecida, mas eu não acredito que isso vá fazer grande diferença em relação àquele eleitor que vai escolher o ex-presidente Lula. Ou seja, ele não vai escolher o ex-presidente Lula por quem ele é casado, assim como provavelmente, independente de ser a atual ou alguma das suas ex-esposas, o eleitor do Bolsonaro vota nele, independente com quem ele esteja casado. Sobre o evento de ontem, professor, o evento recebeu críticas em vários jornais pelo mundo, mas também teve felicitações, né, pelo bicentenário. Na sua opinião, essa repercussão desse dia lá fora foi mais negativa ou positiva para o governo Bolsonaro?
Eu diria que tem o lado positivo dos países que, de alguma forma, manifestam o apoio e solidariedade com a independência brasileira, mas tem um pouco a surpresa, e aí, nesse caso, a crítica, de ver uma comemoração nacional misturada com campanha eleitoral. Nós temos países que têm essa tradição de fazer grandes festividades, nós podemos lembrar o bicentenário da independência americana, que foi, inclusive, comemorado com um campeonato de futebol, do qual o Brasil participou, o bicentenário da Revolução Francesa, que foi feito, digamos, com grande pompa e circunstância, e no caso brasileiro, faltou talvez algum elemento de diferencial, ou seja, nós, na nossa festividade, embora com muitas pessoas nas ruas, muito uso das cores da bandeira, mas não teve, digamos, um evento nacional que pudesse, de alguma forma, ser marcado na história como o elemento dos 200 anos. Então, talvez esse tenha sido o elemento chave, ou seja, o desfile feito tanto no Rio de Janeiro como em Brasília não são particularmente chamativos, ou seja, nós já tivemos em outras datas de 7 de setembro desfiles, inclusive com maior mobilização de pessoas, e talvez esse seja o elemento que mais marque para a imprensa internacional, que é a questão de que o 7 de setembro acabou sendo misturado com a campanha eleitoral, e isso acaba tendo mais espaço do que a própria festividade, porque não há nenhum elemento da festividade que chame a atenção a ponto de ser notícia. Professor, a gente tem uma informação aqui de que pedidos para o voto em trânsito, o voto de fora do Brasil, quem mora ou está fora do Brasil, cresceram quase 300%, 278% em relação a 2018. Foram 332.500 neste ano, diante de 88 mil na disputa anterior, segundo os dados do TSE. Para um eventual segundo turno, foram 314.800 solicitações. Em 2018, esse número foi de 83.500. Na sua opinião, por que aumentou tanto esse número de eleitores que votam em trânsito? Não exatamente fora do Brasil, pode ser pelo Brasil também, mas que não estão no seu domicílio no dia da eleição. Isto é, digamos, o sinal de que a eleição está mobilizando os eleitores. Há um interesse em votar. Em eleições menos polarizadas ou menos competitivas, onde já se sabe qual será o provável, os prováveis candidatos que vão vencer, ou que, digamos, a diferença ideológica é menor, às vezes as pessoas não têm o interesse de fazer os procedimentos necessários e acham mais fácil justificar o voto posteriormente, ou até mesmo pagar a multa por não ter votado. Numa situação como a atual, em que há uma grande diferença do perfil dos candidatos e isso gera um interesse de participação, aquelas pessoas que, em condições eventualmente normais, não se preocupariam em votar por estar no exterior ou por estar fora do seu domicílio, se preocupam em participar do evento. Ou seja, talvez o ponto positivo dessa polarização, ou, digamos, desse acirramento do debate, a mobilização da população por querer votar. Professor, uma questão também aí sobre as pesquisas eleitorais. Para que servem as pesquisas, na sua opinião? Porque o senhor acha que o eleitor pode mudar o seu voto se decidir pelo candidato que está na frente ou que tem chance aí de ir para um segundo turno, o chamado voto útil? Eu diria que, primeiro, as pesquisas eleitorais têm uma função informativa. É bom lembrar que a pesquisa não substitui o voto e muitas vezes ela tem uma diferença grande em relação aos resultados, porque é uma avaliação parcial dentro do processo. Então, aquela queixa de que a pesquisa errou, a pesquisa não erra por problemas de metodologia. A pesquisa, digamos, é uma estimação que tem uma diferença com a realidade. Então, nesse sentido, ela ajuda a informar o eleitor e, inclusive, a conhecer quem são os candidatos em disputa, mas, ao mesmo tempo, ela pode, de alguma forma, prejudicar a campanha daqueles que aparecem menos nas pesquisas. Por óbvio, a própria exposição no noticiário todos os dias de que fulano tem tantos por cento, Beltrano tem tantos por cento, como candidatos mais bem avaliados, ajuda, de alguma forma, a chamar a atenção para esses candidatos e dificulta a posição daqueles que estão entrando na campanha mais tardiamente. Mas é bom lembrar que em várias campanhas eleitorais brasileiras, candidatos que no início não tinham uma votação,
uma escolha muito forte nas pesquisas eleitorais, acabaram, inclusive, ganhando as eleições. Então, a pesquisa é um indicador, mas a pesquisa, de alguma forma, não decide eleições. Então, inclusive por isso eu não vejo, digamos, porque, como alguns já tentaram defender, proibir a publicação de pesquisas ou limitar a publicação de pesquisas. Ela é apenas mais um elemento de informação para o eleitor dentro do processo de campanha eleitoral. Muito bem, obrigada, professora. A gente conversou aí com o cientista político Rodrigo Gonzalez, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui nesta manhã de quinta-feira. Um bom dia para o senhor.